Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 36, hoje é sexta-feira, 2 de agosto de 2019. Na semana passada, no Conexão 35, eu comentei um pouco sobre a questão do Irã, a crise envolvendo o Irã, Estados Unidos, Estreito de Hormuz. Também dei uma síntese de principais eventos que estavam acontecendo, tensões ocorrendo na área do Pacífico Ocidental, e fechei com aquela questão do apresamento de um navio russo pela Ucrânia. Essa semana eu vou começar por um tema que eu não tenho falado muito, mas é muito importante para nós, que é a Venezuela. A Venezuela, ontem, o presidente Trump ele deu uma rápida resposta a um jornalista que lhe perguntou sobre a situação na Venezuela, dizendo que ele estava considerando a possibilidade de fazer algum tipo de quarentena ou bloqueio em relação à Venezuela. Não foi claro, ele não estendeu a resposta, se esse bloqueio seria um bloqueio marítimo para evitar a chegada, a saída, uma coisa um pouco mais agressiva, como ocorreu naquela questão dos mísseis de Cuba nos anos 60, daquela questão dos mísseis balísticos lá, soviéticos em Cuba nos anos 60, aquele bloqueio imposto pelos navios americanos lá na época do presidente Kennedy. Trump não falou exatamente isso, mas essa resposta de Trump ontem me levou a comentar hoje sobre a Venezuela, lembrando a vocês que a Organização da ONU que trata sobre refugiados tem atualizado os números, passou de 4 milhões de venezuelanos que deixaram o país, a situação no país continua muito ruim, até que no último mês a produção de petróleo da Venezuela deu um pico e a média de produção ultrapassou 1 milhão de barris, mas um país que chegou a produzir 3 milhões de barris por dia, cair para a média de 1 milhão é pouco. E interessante com relação a essa produção de 1 milhão de barris por dia é que mais ou menos 60% desse petróleo foi endereçado à China, mas com um ponto importante, que na verdade a Venezuela não recebe um tostão por esses 60%, por esses 600 mil barris de petróleo dia fornecidos para a China, porque na verdade está pagando uma dívida. E o interessante também é que essa dívida obrigava a Venezuela a pagar 1 milhão de barris de petróleo dia para a China e está conseguindo pagar em torno de 600 mil. Ou seja, a situação da Venezuela é muito ruim, ainda continua muito ruim, mas como é um país que tem petróleo, tem um bem que tem valor no mercado internacional e obviamente tem gente querendo comprar, tem gente que compra, e mesmo com o embargo comercial forte que os Estados Unidos têm feito em relação à Venezuela, a gente vê aí China ainda recebendo esse petróleo, vemos a Índia também, o segundo colocado no último mês em termos de importação de petróleo. É importante também recordar que quando os Estados Unidos parou de importar petróleo da Venezuela, os Estados Unidos era o maior importador de petróleo da Venezuela, o Trump parou essa importação de petróleo em janeiro desse ano, e logo em seguida a Índia acabou se tornando o principal importador de petróleo. Se a gente for considerar petróleo importado pagando, a Índia é o maior importador, já que esse petróleo que vai para a China, na verdade, digamos assim, pagamento de dívida. A Venezuela pegou dinheiro com a China e ela paga em termos de barris de petróleo. A situação no país é muito ruim e vamos aguardar mais um pouco o que isso quis dizer, se realmente o que o Trump falou tem algum fundamento, se alguma outra ação vai ser tomada. E o interessante aqui é que como a crise entre Estados Unidos e China ela está muito forte, é o tema realmente mais importante nas relações internacionais hoje no mundo, na minha opinião, pode ser que a China já esteja começando a ver que vale a pena ter esse prejuízo em relação à Venezuela, que não está pagando a dívida, mas mantendo o Trump, digamos assim, pressionado, em má situação, porque obviamente que se o Guaidó efetivamente assumir o governo na Venezuela, se o Maduro cair, vai ser considerada uma relativa vitória do Trump. Eu não sei se a China está querendo muito isso. A Rússia já sabemos que não quer, Tradicionalmente a Rússia tem essa posição, a gente sabe que a Rússia está do lado da Venezuela muito em função disso, ou seja, de deixar os Estados Unidos sempre ali na defensiva, ou não deixar os Estados Unidos bem, deixarem uma pedra no sapato dos Estados Unidos. Mas a China me parece que talvez já esteja também assumindo essa postura de querer incomodar os Estados Unidos via Venezuela. Vamos acompanhar. O segundo tema que eu trago é uma atualização da crise do Golfo Pérsico. No último final de semana chegou a segunda fragata inglesa ali naquela região. Lembrando aqui que tem aquela questão
no início de julho, que um navio-tanque iraniano foi interceptado, foi apresado por fuzileiros navais ingleses nas proximidades de Gibraltar. O navio continua apresado lá. Inclusive, nessa semana, o comandante do navio, que não é iraniano, é indiano, deu uma declaração para a BBC inglesa, dizendo que os fuzileiros ingleses agiram de uma forma perigosamente violenta quando abordaram o navio no início de julho. E logo depois, tivemos também 2 semanas depois, um navio levando petróleo na proximidade do Golfo Pérsico foi também apresado por forças especiais iranianas, né, em represália ao que o Reino Unido fez. O Reino Unido negociou a formação de um grupo-tarefa, uma força-tarefa de navios para proteger o tráfego marítimo naquela região. Os Estados Unidos informou que ativou uma operação chamada Sentinela, que basicamente é de informações e de manutenção, os seus navios que já estão lá patrulhando, mas não me pareceu que a coisa está coordenada realmente com os outros países da Europa. O Reino Unido fez essa solicitação de formar uma força-tarefa naval para proteger o tráfego marítimo naquela região do Estreito de Hormuz, que, lembrando, um estreito importantíssimo. 20 e poucos % de todo o petróleo que trafega pelo mundo passa pelo Estreito de Hormuz, mais ou menos aí 20 milhões de barris de petróleo por dia, ou seja, é muito importante, muito significativo. E o pedido do Reino Unido de formar essa força-tarefa de navios ali protegendo a região foi endereçado a alguns países europeus. França sinalizou positivamente, Itália também. Mas o que chamou a atenção foi que nessa quarta-feira o ministro de Relações Exteriores da Alemanha disse que não participaria dessa força-tarefa ou em qualquer força-tarefa que de alguma forma os Estados Unidos estivesse também contribuindo, porque discorda da política externa do presidente Trump em relação ao Irã. Ou seja, não é uma coisa simples. Mostra como que o tema é complicado. Esse rompimento dos Estados Unidos em relação ao acordo nuclear do Irã não agradou a muitos europeus. E a Alemanha, essa semana, antes de ontem, na quarta-feira, o ministro de Relações Exteriores deixou claro que a Alemanha não concorda com esse posicionamento dos Estados Unidos em relação ao Irã e não vai participar de uma força-tarefa naquela região. Foram declarações bem firmes, bem contundentes, mostrando aí, na minha opinião, dos fracassos, um dos pontos que considero como fracasso da política externa, na pauta de política externa do presidente Trump. Com relação a essa crise também, vamos aguardar se temos mais algum outro desdobramento, mas já temos visto o Irã conversando, inclusive, nos bastidores com a Arábia Saudita e com outros países da região, tentando, digamos assim, quebrar um pouco, ver o que consegue quebrar, principalmente dessa questão do embargo comercial, dessa pressão comercial dos Estados Unidos sobre o Irã, que diminuiu muito a sua exportação de petróleo. Vários países deixaram de importar petróleo do Irã em função dessas sanções econômicas dos Estados Unidos, da ameaça, inclusive, né? Os Estados Unidos pressionando vários países que importavam petróleo do Irã, dizendo que se continuasse importando, sofreriam sanções diretas, retaliações diretas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o país mais importante do mundo, em termos econômicos, em termos militares, muitos países deixaram de importar o petróleo iraniano e, obviamente, isso está pressionando o governo do Irã, que já rompeu o acordo, já tem enriquecido urânio acima dos níveis do acordo de 2015. Então vamos aguardar para ver como isso desdobra, mas ainda é um ponto bastante tensão no cenário internacional. Essa semana também vou falar da questão lá da Coreia do Norte. O Kim Jong-un voltou a perturbar a região. Na sexta-feira da semana passada, ele voltou a fazer um lançamento de armas no mar do Japão. E essa semana, agora, quarta-feira, fez novo lançamento e hoje fez mais um. Ou seja, em uma semana, 3 testes de armas, lançando mísseis balísticos ali no mar do Japão, entre a Península Coreana e o Japão. Obviamente que um lançamento de armas desse aumenta a tensão na região, especialmente para Japão e Coreia do Sul. E o interessante é que o presidente Trump ontem, ao ser perguntado sobre o ataque de quarta-feira, falou que não estava muito preocupado com isso, que achava que era uma coisa normal, de rotina, não deu muita bola. O Mike Pompeo, secretário de Estado americano, voltou a afirmar hoje de que está disponível para continuar negociações com o enviado da Coreia do Norte. Ou seja, voltamos àquela situação de que o Kim Jong-un dificilmente vai abandonar a capacidade que ele conseguiu de poder, muito importante, ou seja, ter a capacidade
ter uma arma nuclear, ter mísseis balísticos que possam levar essa arma nuclear para alvos mais distantes. Essa capacidade acho muito difícil do Kim Jong-un abrir mão. E esses lançamentos dessa semana, na verdade, me parecem mais, digamos assim, um aviso para a Coreia do Sul, porque estão previstos exercícios agora em agosto entre Coreia do Sul e Estados Unidos, e o Kim Jong-un tem sido forte com relação a isso, contrário em relação a esses exercícios militares. Então esses ataques, ele vai manter provavelmente esses ataques até ter alguma, digamos assim, cancelamento desse exercício entre Coreia do Sul e Estados Unidos. Lembrando vocês que os Estados Unidos possuem cerca de 30 mil militares na Coreia do Sul, um número bastante significativo. Os Estados Unidos têm 30 mil militares na Coreia do Sul, 40 mil militares no Japão, são números grandes. Na parte de notícias militares, duas notícias que trago para vocês. A primeira, que me chamou bastante atenção, foi que um general 4 estrelas da Força Aérea dos Estados Unidos, comandante do AirPAC, ou seja, do Comando Aéreo do Pacífico dos Estados Unidos, fez uma declaração rápida essa semana num evento que ocorreu nos Estados Unidos, num congresso lá, num seminário lá que ocorreu, falando sobre a preocupação dele em relação ao despreparo, digamos assim, dos Estados Unidos em termos de meios para operações no Ártico e na Antártica. Me chamou especialmente a atenção o fato dele ter falado da Antártica. Sabemos que a Antártica ela é protegida pelo Tratado de 1959, é proibida, digamos assim, a presença de bases militares, exercícios militares, testes de armas, no paralelo 60 graus sul para baixo, onde vigora o Tratado da Antártica. E aí um general 4 estrelas da Força Aérea Americana comentar sobre isso, falar da sua apreensão em relação ao aumento da presença chinesa e russa na Antártica e no Ártico, e dizendo que os Estados Unidos precisam de mais navios quebra-gelo, de mais aeronaves preparadas para operar na região. Me chamou bastante atenção, saiu na mídia em alguns lugares e eu destaquei para trazer aqui para vocês. A outra notícia também que trago por considerar importante foi o fato de que agora, na quarta-feira, o presidente Trump emitiu um memorando formalmente ao secretário de Estado dele, confirmando, digamos assim, a nova posição do Brasil em relação aos Estados Unidos, de Major Non-NATO Allied, que é uma posição que é importante deixar claro. Nós não nos tornamos membros da OTAN. A OTAN é a maior aliança militar do planeta. Ser aliado, ser membro da OTAN, significa que os países membros da OTAN, um protege o outro em caso de necessidade, em caso de ataque. Não é o caso dessa nova posição do Brasil. Esse Major Non-NATO Allied só tem a ver com os Estados Unidos, ou seja, não tem a ver o Brasil com os outros países da OTAN. Facilitará a compra de equipamentos de defesa do Brasil nos Estados Unidos, facilitará intercâmbio de oficiais, intercâmbio de militares entre os países, realização de cursos, coisas desse tipo. Mas eu não espero grandes mudanças em relação a isso. Vai depender, obviamente, muito da condução disso entre o governo brasileiro e o governo americano. Está prevista uma reunião entre secretários, digamos assim, membros do secretário de Estado, emissários do secretário de Estado americano e do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, com os nossos, para outubro. A última informação que tem é que essa reunião, ela 2+2 que chamam, ela ocorrerá em outubro próximo, para discutir detalhes sobre esse Major Non-NATO Allied, o que exatamente a gente vai querer, o que pode ser que o Brasil consiga. Eu acho que é importante lembrar que o Brasil tem que ter uma postura, digamos assim, proativa, uma postura equilibrada em relação a todos os países. Nós não estamos mais na época da Guerra Fria, em que temos que assumir determinadas posições, e aí nós temos que ter uma postura de ver os nossos interesses em relação aos Estados Unidos. Eu acho que é muito positivo, temos boas relações com o país mais importante, mais forte do mundo, tanto economicamente como militarmente, mas não esquecer também das nossas boas relações com os demais países, lembrando que em novembro teremos reuniões dos BRICS aqui no Brasil, e os BRICS esse ano, com a posse do governo do presidente Bolsonaro, eu avalio que estão bastante estremecidos. Então o Brasil tem que ter uma postura bastante equilibrada, sabendo lidar com os principais atores do sistema internacional e não tendo, digamos assim, vestindo a camisa unilateralmente dos Estados Unidos, vestir a camisa quando for de interesse do Brasil. Então esse Major Non-NATO Allied, interessante,
pode ser positivo, mas nós, da nossa parte, temos que também ter muita inteligência naquilo que vamos pedir dos Estados Unidos, exatamente o que vai ocorrer. Totalmente descartar a possibilidade de instalação de bases americanas aqui no Brasil, isso aí não vai acontecer. Para a próxima semana, eu destaco a acompanhamento dessa crise do Irã, realmente é uma crise importantíssima. Vamos ver aí o que o Trump quis dizer com relação a esse bloqueio da Venezuela. A Venezuela, nosso vizinho aqui, é uma crise que nos interessa muito, obviamente. O Brasil não é o país que recebe mais refugiados da Venezuela. A Colômbia é o país, já recebeu mais de 1 milhão de refugiados. A Colômbia, Peru também recebeu 800 mil refugiados, Equador também bastante. Mas, obviamente, por termos fronteira física com a Venezuela, é um caso que nos interessa, temos que acompanhar. E, obviamente, vamos continuar acompanhando essas crises na Ásia. Ontem o presidente Trump anunciou que vai aumentar também tarifas sobre outros 300 bilhões de produtos chineses que são vendidos para os Estados Unidos a partir de setembro, ou seja, a partir de setembro todos os produtos chineses que são vendidos para os Estados Unidos vão ter pelo menos 10% de tarifa, de 10% a 25% de tarifa. Hoje já saiu uma nota bastante dura do governo chinês em relação a isso. As negociações continuam entre China e Estados Unidos. Essa semana elas ocorreram em Xangai. E a próxima reunião, parece que jogaram a próxima reunião somente para setembro. Então, essa tensão entre Estados Unidos e China, essa tensão comercial entre Estados Unidos e China é a crise, digamos assim, no cenário internacional que mais preocupa, mais forte, porque está envolvendo os dois países, as duas maiores economias do mundo, 40% da economia global, mais de 50% dos gastos de defesa. Então, olhar para o que acontece entre Estados Unidos e China me parece o que é mais importante no cenário internacional no momento. Esse foi o nosso Conexão Geo número 36. Desejo a todos um bom final de semana, uma boa semana. Voltamos então na próxima sexta-feira. Obrigado.